Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos na live. Mais um dia que estamos aqui iniciando um culto de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Você, nosso convidado para juntamente adorar conosco nesta noite. Se você quiser fazer o seu comentário, fazer o seu pedido de oração, fique à vontade. Depois nós vamos publicar esse vídeo no canal do YouTube que nós temos, que é o canal Entendimento da Bíblia. Lá você pode ver outros vídeos também de ensinos bíblicos e de cultos que nós gravamos, tá bom? Deus possa abençoar a vida de vocês. Fica conosco em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos então agora, através desta live, do nosso... Aqui que estamos presentes também, né? Fazer uma intercessão, né? Que nós sempre falamos que nós aqui somos um povo que menos ora, né? Muitas das vezes o povo judeu, os outros lá oram muito mais do que nós, né? Nós oramos muito pouco. Mas ainda bem que nós temos consciência disso, né? Nós vamos tirar um período de oração, vamos falar com o Papai do Céu, para que Ele alcance, né? Através da misericórdia dele, as vidas que estão perecendo e precisando. Tanta violência, né? Nos dias, a gente assiste as reportagens aí, fica até preocupado, tanta coisa acontecendo. Pai, nós agradecemos o Teu nome, rendemos graças ao Senhor nesta noite, porque tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem o controle da situação nas suas mãos. Eu louvo ao Senhor, Papai, nesta noite, por mais um momento na presença gloriosa do Senhor. Porque, Senhor, que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Alcança, Papai, essa live agora, essas pessoas que estão aí atentas. Muitas das vezes, a gente não sabe nem se vai dormir, se vai passar a noite em claro, se temos que chorar, se temos que falar, se temos que clamar, porque nós estamos no mundo, e a Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo, e nós em Ti, ó Pai, somos mais do que vencedores. Cremos na provisão do Senhor. Que o Senhor esteja com Teus anjos acampados nesta hora, ao redor de cada um que está ouvindo esta oração. Senhor, eu apresento a Ti o Leonardo, o pastor Leonardo, sua esposa, que eles possam prosseguir com esse objetivo de fazer a parte deles aqui nesta terra, de fazermos cada um de nós aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, meios de fazermos. Porque quantos não têm meios nem sequer de caminhar, nem de fazer nada, Papai? Porque são impossibilitados, às vezes pela enfermidade, pela luta, às vezes estão na cadeia, estão no hospital. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos deu meios de locomovermos, de chegarmos até aqui. Eu oro pelas pessoas que fizeram seus pedidos de oração nesta noite. Eu oro pela minha mamãezinha lá em Minas Gerais. Eu oro por toda a minha descendência. Eu oro por todos os meus amigos, por os pastores, por aqueles missionários, Senhor. Ali, Senhor, eu apresento aqueles que estão fazendo a missão ali naquelas trincheiras, Senhor. Na guerra, Senhor. Há tempo e fora de tempo. Não se intimidar, não se intimidam, faz o ide imperativo do Senhor. Quantos estão ali, Senhor, muitas das vezes até sem meios, mas estão ali fazendo a vontade do Pai que está no céu. Aonde tiver nesta noite, Pai, um missionário, um pastor, uma pastora, aqueles, Senhor, não precisa ser velho ou novo, qualquer idade, mas que esteja com este, aleluia, intuito de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos nesta terra. Alcança, Papai, a todos, Papai. Alcança a minha família, Papai. Alcança os vizinhos aqui na redondeza, na direita, na esquerda, na frente e na retaguarda. Que a Tua palavra possa ser levada. Que o Espírito Santo de Deus alcance nesta noite vidas neste lugar. Eu repreendo toda a força satânica agora, toda a obra do maligno, toda a fúria, toda a trama do diabo contra a vida das famílias neste lugar.
Aonde, Senhor, chegar essa microfonia, aonde estiver um familiar meu, ou da irmã Ricel, da Zelda, a sua família seja alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai na frente, general de batalha, vai quebrando as barreiras, vai despedaçando as lanças, vai quebrando os grilhões, papai, vai visitando as cadeias agora, Senhor, aqueles que estão na prisão, Senhor, mas são pessoas separadas para morar no céu com Jesus. Eu não sei, papai, eu gosto de te pedir sempre pelos presidiários, papai, que estão em uma cadeia, Senhor. Quantos, papai, dos teus servos ali, aqueles profetas que foram presos juntamente com tanta gente ruim naquela época, passaram pelo estreito, passaram por dificuldade, mas venceram, porque eram fortes e corajosos, destemidos, Senhor, não tinham medo de entrar em uma cadeia e falar do teu amor. E nós às vezes também somos covardes, não temos coragem, Senhor. Visita os hospitais, papai, todos aqueles que estão acamados, Pai, que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Papai, quantas vidas estão aí na rua fazendo coisas que não te agradam, Senhor, mas não tem coragem de dobrar o seu joelho e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas. Precisamos de Ti, papai. Somos carentes do Teu amor, da Tua graça. Somos carentes da Tua bondade, da Tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos nesta terra, Pai. Eu agradeço o Senhor pela vida do João Vitor, da Paula, da dona Gracinda, a Alice que está a caminho, que nós venhamos alegrar-nos uns com os outros, papai. Apresento o Cleito, a Sheila, a Camila, a Bianca, o Xavier, Senhor, apresenta a Jaqueline, o Natanael, a Luana e a geração dela, a Ana, Senhor. Ajuda, Senhor. Eu apresento a minha nora, Adriele, a sua família, a sua geração. Eu não sei, não conheço a todos, mas o Senhor sabe onde está cada um nesta noite. Vai alcançando, Jesus, a cada um da minha família, das nossas gerações, dos nossos vizinhos, vizinhos da minha casa, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Somos representantes do Senhor. Essa é o nosso dever, a nossa obrigação aqui. Aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Não tem ninguém maior e nem menor. O maior é o Senhor e o menor somos servos do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus das alturas. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora louvarmos ao Senhor. Vou me dar água. Eu vou louvar um e vou passar para minha nora louvar mais um. Louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele é digno. Todo louvor, toda adoração. E com o temor do Senhor no coração, que nós estamos aqui. Está doendo, tá? Está difícil, tá? Mas seria muito pior se nós não tivéssemos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. E esse que nós recorremos é o grande, é o poderoso, é o destemível, é um Deus que sustenta. Ele fala: não temos, porque eu estou contigo. Aleluia, Deus. Não temos, eu sou o seu Criador. Glória a Deus. O Senhor convoca, o Senhor chama. O Senhor chama um povo para uma grande obra. Vamos louvar. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tenho com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ao meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de
teu bom serviço tenho eu prazer. Nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ao meu Senhor quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No terceiro, dessa tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Aleluia. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, em Rei. Só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver. Até que lá pra Sião eu venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar para a menor agora, para ela louvar. Glória a Fazer Deus. o Senhor tocar no coração dela. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. És fiel, Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Venho te falar de um Deus tremendo Aleluia. que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Aleluia, Este Deus. Deus está aqui e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a minha vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás.
que se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala, esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Oh, glória a Deus. Pega a tua mão, adore nessa hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Pega a tua mão, adore nessa hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Aleluia, meu Deus. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Eu vou ler o livro. Vamos ler o versículo do livro de Isaías. Isaías, capítulo 6, verso 3. Que diz assim: E chamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui, irmãos, foi quando foi feito aquele chamado, né? Para Isaías. Então essas palavras, ela mexe muito conosco, porque Santo, Santo, Oh, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Então a principal característica revelada a Isaías é a sua santidade. O significado significa o que? Sua pureza de caráter. Se existe uma pessoa que tem santidade, caráter, pureza, esse alguém é o nosso Deus. Aleluia. Ele precede toda a honra, toda a glória, todo o Amém, louvor, toda a Senhor. adoração. Aleluia. Oh, Deus fiel. Não pode, Aleluia. irmãos, o mundo pode se levantar, Aleluia. as guerras podem se expandir por aí, mas existe a hora do tempo para tudo, irmãos. Aleluia, verdade. Vai chegar uma hora, nós não sabemos a paciência e a sabedoria que o nosso Deus tem. Às vezes nós desesperamos que nós somos tão pequeninos, nós somos tão pouca coisa, como diz às vezes, diante do Senhor, né? Tem gente aí que fala que a mulher, ela pode ficar aonde ela quiser ficar. Irmãos, nada disso. A mulher tem que ficar aonde Deus quer que ela fique. A mulher tem que ficar na posição. A mulher tem que ficar na frente da sua família, dando dignidade, respeito, temor e sabedoria para seus filhos e seus netos. É assim que eu aprendi. A minha mãe, ela está lá com 100 anos, 101 dias lá já, uma mulher de respeito. Uma mulher que está lá só a gente olha assim para ela e fala, nossa, ela já não sabe mais aqui nada. Ela sabe muito. Porque ela sabe dizer assim, eu não posso. Mas ele pode. Irmão, sabe qual que é o mais importante de mim, de vocês até? É o nosso reconhecimento. Eu posso.
Ela só fala assim e acabou o mundo. Ela orou lá para uma mulher, Deus, não sei quem, um parente de uma fazendeira lá, e Deus curou o câncer. Depois a mulher também veio pedir oração. Irmãos, Deus cura. Mas o que está faltando hoje? Por que não ressuscita mais morto hoje? Porque não tem mais crente com fé. Ou perderam o princípio da sabedoria, irmãos. Perderam aquele começo de coisa boa que Deus deixou. O povo está se envolvendo com coisas que não agradam aos olhos do Senhor. E Deus não vai te dar se você não tiver intimidade com Ele. Se você não for para o oleiro, se não for descer na casa do oleiro, se você não, assim como Jeremias, irmãos, Jeremias foi colocado dentro da cisterna, tirado de novo. Quantos profetas, irmãos, foram ali confrontados com outros profetas que não eram profetas de verdade, irmãos. Você enfrentar um monte de homem e saber que só havia uma verdade ali. Aleluia. E essa verdade, ela aparece, irmãos. Na hora que vai lá para a trincheira, na hora que vai para a guerra, vai morrer. Sabe por quê? Não tem intimidade com Deus, não tem sabedoria, não tem discernimento. Deus fala conosco nesta noite que nós devemos ter sabedoria, discernimento, pureza, santidade na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui. Deus não chamou nós para brincar com ser crente, não, irmãos. Nós temos um compromisso muito sério com Deus. E a nossa casa, nossos filhos, nossos netos, eles precisam de nós. Porque nós, não, esqueci mesmo. Não. De onde você veio? Quem que te chamou? Quem que te educou? Quem que te mostrou o caminho? Esse alguém que te mostrou o caminho é o nosso Senhor. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Essa é a regra, irmãos. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que você quer? Irmãos, a Bíblia, ela é uma bússola assim, que ela entra tudo ali que tem no fórum, nos doutores da lei aí. Ele sabe que está tudo baseado ali, porque não tem para onde correr. Vai acabar ali. É o processo? A não ser que entra a falsidade e a mentira no meio para poder tapear. Mas a hora que a verdade aparecer, irmãos, não quer estar perto. Entendeu? Porque Deus vem para poder abrir. Ele abriu a cortina de cima para baixo e deixou tudo às claras. Não tem mais segredo, tá, irmãos? Não precisa você ir uma vez só curando lá no monte lá para orar, não. Você pode orar de madrugada, de dia, de noite, no meio da rua, dentro do ônibus. Pode fazer isso a hora que você quiser. Você é livre. Tenha medo. Faça a vontade de Deus. Eu não sei se o irmão quer que louva mais um hino. Vamos louvar mais um hino, né, irmão? Aproveitar. E depois hoje eu vou. Para minha nora dar os povos. Mas Gisela também está oportunidade, mas não fala nada? Não. Só agradecer, né? Tudo que Deus faz na vida da gente. Pela saúde, né? Não somos Só de a doentes. gente viver, né? Só de viver e respirar. Amém, Jesus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus da glória. Obrigado. Deus é poderoso. Hino conhecido aqui para nós cantar. O 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja
libertador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição: combati o combate de amor, mas coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Irmãos, a coroa está lá, está guardada. A hora dela vai chegar. Oh, Deus da Mas glória, nós sabemos que aleluia. por aqui, nossa trajetória aqui, não vai poder para ninguém fazer para você, não. Cada um faz a sua parte. Meu E Deus, aqui Deus. estamos nesta noite. Eu vou devolver para minha nora e dar uns complementos, assim, se quiser falar alguma coisa. Depois ela vai estar passando para o pregador. Tá bom, minha nora? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Obrigado, Isabel. Deus continue abençoando. Irmãos, gostaria de fazer uma oração, um clamor, né? Eu sei que já foi orado, já foi falado, mas nós sabemos que o inimigo, irmãos, ele não brinca de ser inimigo, né? Verdade. Ele vem para roubar, matar e destruir. E nós conhecemos duas famílias que estão passando, irmãos, infelizmente, por esse processo. Né? O inimigo, ele está entrando para arrebentar. Só que a Bíblia diz também que Deus, ele é vida, né? Jesus é vida. Foi falado aqui, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos apresentar essa família, irmãos. Não vamos citar nomes, não vamos falar quem é, mas vamos apresentar essa família. São servos de Deus. Olha só para você ver, né? O que o inimigo faz, irmãos? Ele não brinca de ser inimigo, não. Mas só que eu creio que cai por terra, né? Tudo aquilo que se levanta contra o servo, contra a serva de Deus, porque as lutas vêm, mas nós cremos que Deus, ele é maior do que qualquer coisa, amém? Vamos então orar, vamos fazer esse clamor por essas duas famílias, irmãos, que estão passando por esse vento, né? Por essa situação. Fabiano Novaes também pediu oração, assim, tá com dor no braço. Eu orar por ele também. Agora também Fabiano pela Novaes. minha saúde, Sim, tá? irmã Isabel, né? Eu tô sentindo muita dor, tem hora que dá vontade de sair correndo dentro de casa de madrugada, só depois da oração, para dormir um pouquinho, porque é igual eu falei, você não pode pôr na porta de ninguém, é seu, você tem que passar. Mas o tempo chega para falar, hoje você venceu, acabou. Tudo no tempo de Deus, né? Amém. Jesus. Aleluia, Deus é maior, né? Assim como o ímpio, o servo de Deus também tem aflição, né? Mas eu creio, irmão, pela fé, quando a gente pede, não que nós somos merecedores, mas é Ele. Ele que olha, Deus olha e se compadece de nós, né? Porque nós não temos em quem recorrer, a não ser Deus. Ele é o nosso ajudador, né, irmãos? Então aqui também, né, Deus já abençoou tantos irmãos, nos abençoa, né? Cuida de nós. Eu creio que Ele vai entrar com provisão nessas famílias que estão agora passando por esse vento. Eu acredito que é uma tempestade, mas vai passar. Aleluia, Deus vai passar com esses servos dele que estão passando por esse processo. Porque o nosso papel é orar, irmãos. É pedir para que as cadeias, para que a nossa família, esses que estão precisando, não sejam envergonhados. Para que Deus chegue nessa hora e mude essa situação.
Coloque este diabo, este inimigo para correr, para sair. Em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai. O nosso Deus e o nosso Pai. A sua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, meu Deus, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós clamamos o teu nome. Nós clamamos o teu socorro, Senhor. Nós clamamos a tua provisão nessa hora, por essas tuas famílias, Pai. Nós pedimos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor venha lá, que o Senhor entre com as tuas mãos poderosas, que o Senhor envie os teus anjos, Deus, que o Senhor coloque este inimigo da destruição, da discórdia, do divórcio, meu Deus, que o Senhor coloque, Senhor, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, da vitória para essa família, da vitória, Senhor, em cada terra, toda investida mal, cai por terra agora. Nós ordenamos em nome de Jesus, cai por terra agora, seja envergonhado, tudo aquilo que vem na casa dos teus servos, Deus. O Senhor sabe quem é, o Senhor sabe de quem se trata, o Senhor sabe quem são essas famílias, Pai, são servos do Senhor. Nós não aceitamos, meu Deus, derrota, nós não aceitamos a vergonha, Pai, para essas famílias, mas eles irão testemunhar, eles irão glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, o único que não abandona, o único que não se esquece. Por isso, Senhor, nós confiamos, nós acreditamos, Pai, que a família é projeto do Senhor, a família é do Senhor, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, que os teus servos não serão envergonhados, Pai. Aquela casa do Senhor, e que a dupla honra, Senhor, meu Deus, esteja com eles, para o teu nome ser glorificado, Pai. Pedimos também, meu Deus, Pai, pelo teu servo, que está com dor nos ombros, Pai. Eu não conheço, o Fabiano Novaes, mas o Senhor sabe quem é. O Senhor é cura, o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda dá vida, o Senhor ainda restaura, Pai. E nós cremos que o Senhor é médico dos médicos, Pai. Apresento também a irmã Isabel. Senhor, meu Deus, o Senhor sabe que a tua serva tem enfrentado, o Senhor sabe que a tua serva tem buscado no Senhor. Talvez, meu Deus, para a medicina não tem jeito, talvez a medicina vai até um certo lugar, um certo detalhe, mas o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor ainda faz milagre. Tira toda essa dor, meu Deus, do corpo dela, repreenda, Senhor, meu Deus, Pai, aonde estiver, Senhor, esta dor, do alto da cabeça até a planta dos pés dela, Pai, que o Senhor venha dar vitória. Nós cremos no Deus vivo, no Deus que ainda cura, no Deus que ainda tem poder de fazer todas as coisas, Pai. A irmã Ciselda também, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus netos. Cuida, Senhor, de cada um deles, Pai, porque como foi dito aqui, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui está o teu servo, Pai, que vai estar ministrando a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, continuar falando, porque nós cremos que o Senhor já está falando através dos louvores, através da oportunidade, que o Senhor possa complementar em nosso coração a tua palavra. Sacia-nos, Senhor, meu Deus, para que nós venhamos permanecer firmes neste mundo, para que nós não viemos deixar de olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque muitos, Pai, têm olhado para o mundo, muitos têm buscado saciar a sua carne, e não vão saciar, porque a carne ela não é saciada, não sacia a carne, mas o teu Espírito, a tua palavra sacia, Pai, a nossa alma, sacia, Senhor, a nossa sede, porque nós temos fome, nós temos sede da tua palavra. Alimenta a nossa alma, Senhor, e fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar nesta noite a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui para podermos juntamente glorificarmos a Deus mais uma vez. Se você puder abrir a sua Bíblia
Abra ela no Evangelho de Lucas, tá? Capítulo de número 14, versículo de número 33. Lucas 14, 33. Aleluia, Jesus. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui nesta noite, né? Para glorificarmos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Lucas 14, verso 33. Apenas o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Quando você sentar, se você estiver de pé, fique à vontade para adorarmos ao Senhor, louvado seja Deus. O tema da mensagem de hoje, igreja, nós estamos trazendo aqui é o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Aleluia. A palavra de Deus, ela instrui, ela ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela muitas vezes ela nos adverte, ela nos dá ânimo, né? E também muitas vezes ela nos confronta. A palavra de Deus, ela traz um confronto. Ela confronta, o Evangelho nos confronta. O Evangelho, ele não é muitas vezes confortável em muitos aspectos, no sentido de que nós, por exemplo, queremos fazer muitas vezes as nossas vontades carnais. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é vontade da carne. Eu estava vindo, por exemplo, do trabalho para casa. Não sei se os irmãos também passaram por algum trecho aí na cidade. Hoje tem um show mundano, né? É um show que está acontecendo, não vamos falar nome, né? Para questão de ética, mas o tumulto de carros que você passa no trânsito por causa de um evento assim, que não é algo que eu estou querendo dizer para adorar a Deus, né? Infelizmente ali aquelas pessoas, ou vamos dizer assim, a alma, né, a vida, as pessoas que estão ali para adorar o homem, né, a criatura, em vez de adorar o Criador. Talvez eles imaginam que não estejam adorando ao homem ou o inimigo, né, por falta de entendimento, mas estão. Porque não tem como você servir a dois senhores, a palavra de Deus fala. Ou você serve a Deus, ou o Mamon, que é o Deus das riquezas. Não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, não existe Deus e um segundo Deus, um outro Deus, como, por exemplo, algumas países, né, nações que falam sobre o politeísmo, que são muitas doutrinas ou muitas religiões, muitos deuses, são vários deuses o politeísmo. Por exemplo, a China é um país que é politeísta, a Índia é um país que muito politeísta, tem muitos deuses para eles. Mas só que a palavra de Deus, ela nos fala que existe apenas um único e soberano Deus, não existe outro Deus a não ser o Senhor. A palavra de Deus fala que Jesus, com as palavras, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: eu sou o caminho. Veja bem que ele não fala: eu sou um dos caminhos. Verdade. Ele é o único caminho que leva à salvação. E ele também fala que ele é a porta, que não tem como ir até Deus, para o reino dos céus, se não entrar por essa porta. E essa porta, ela é estreita. Se a porta é estreita, nos mesmos versículos adiante que fala sobre esta parábola da porta estreita, é porque significa que existe também a porta larga, o caminho largo. E muitos, segundo a própria palavra de Deus fala, são os que vão para este caminho, o caminho largo.
E poucos que encontram a porta estreita, porque o próprio nome dela já fala, já é estreita. Não é fácil, ela é apertada. Outra coisa que a palavra de Deus também nos fala é que o céu é tomado à força. O céu ele é tomado à força. Como foi feita uma oração aqui por famílias, por pessoas que estão precisando, né? Amigo meu de trabalho, Fabiano Novaes, ele pediu oração, minha esposa aqui dirigiu oração também para ele, para algumas famílias também. O Fabiano Novaes está com dor, né, no braço, Deus possa curá-lo, restaurar a saúde dele. E também nós apresentamos às famílias, uma questão de ética que a gente não cita muitas vezes, mas quantas coisas que têm acontecido nestes últimos dias. Muitas coisas têm confrontado lares, famílias. Muitas coisas têm sido confrontadas hoje, ultimamente. Eu tenho percebido, irmãos, que muitas vezes o inimigo ele tem lançado fortemente os seus dardos para tirar a paz das pessoas. Para fazer as pessoas saírem dos caminhos de Deus, para que as pessoas não desejem buscar o Senhor, para que as pessoas elas queiram muitas vezes se entreter, igual como falei aqui a respeito desse show, se entreter com outras coisas e não vir adorar aquele que é digno de adoração. Aí você fala, não é porque hoje é o dia que não tem às vezes o culto em algumas igrejas talvez estão fechadas hoje, tudo bem, mas não é uma oportunidade para que a pessoa ela vá com a sua vontade de buscar o que? O mundo, o pecado, as coisas de corrupção mundana, das coisas que não são de Deus. Porque assim Deus conhece quem são os seus. Deus conhece quem são os seus. Vamos ver, por exemplo, aqui, o que o discípulo precisa ser para ser um discípulo. O que precisa ser? Olha, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, aqui a partir do versículo... Eu não estou nem enxergando direito. 25. Consegui enxergar. Diz assim, do 25 em diante diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer, olha só o que está falando aqui a Bíblia, não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é melhor vir gemendo, mas vir, né? Olha o que a palavra de Deus está falando. Nós temos que aborrecer. Como assim nós temos que aborrecer? Nós temos que maltratar essa pessoa que é da nossa família, nós temos que fazer o mal para ela. Não é bem por aí, não. Eu vou explicar a história que muitos de vocês já conhecem da Bíblia, a história de Abraão. Quando Deus chama Abraão para desenvolver um ministério, uma chamada da parte de Deus, para ter uma missão, vamos dizer assim, da parte de Deus, o que Deus fala? Sai da onde? Da tua terra e da tua parentela. Por que Deus falou isso para Abraão? Quem era o pai de Abraão? E o que ele fazia? Qual era o ofício do pai de Abraão? O pai de Abraão, irmãos, antes de ser Abraão, ele era chamado Abrão. Ele fazia ídolos, fabricante de ídolos. O pai de Abraão, Abraão depois, era fabricante de vários ídolos. Terá. O pai de Abraão era Terá, bem lembrado. Então o que acontece? Abraão, ele sai da parentela dele, ele sai do conforto do seu lar para obedecer à voz de alguém que não via, que não enxergava. Aí vem Abraão, ele fala para poder seguir um certo caminho. Deus não mostrou
coisas belas para Abraão a princípio não. Ele só falou: eu vou te fazer pai de grande nação. Existia uma promessa. Deus não chama ninguém e fica sem conceder uma promessa. Ele coloca uma promessa, ele coloca uma condição para a promessa. Muitas são condições que ele fala: se atentar para a minha palavra, se você me obedecer, se você me seguir. Ele tem uma promessa, mas essa promessa ela é condicionada. As promessas de Deus, muitas delas são condicionadas. Vai depender de mim ou de você obedecer a voz do Senhor. Deuteronômio 28 fala isso. Se atentamente obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, aí vem as bênçãos. Eu te abençoarei na terra, eu abençoarei o seu lar, eu abençoarei a sua sementeira, eu abençoarei a sua família, eu abençoarei o seu gado, eu abençoarei tudo que está relacionado àquela pessoa que decide ouvir a voz do Senhor e obedecer. Existe uma condição. Agora, se a pessoa ela ouve e não obedece, infelizmente ela terá o quê? As maldições. Obrigado. Aleluia, Jesus. Infelizmente ela terá o quê? As maldições. É que ninguém gosta de ler o restante dos versículos que estão no livro de Deuteronômio 28. Existem as maldições. E isso acontece o quê? Se a pessoa não quiser obedecer ao Senhor Deus. Então veja que Deus, Ele dá condições para nós conseguirmos alcançar muitas vezes a promessa. A promessa ela é condicionada muitas vezes. Tem gente que não morre se não cumprir a promessa. Isso não é verdade, irmãos. Muitas vezes a pessoa morreu e não foi cumprida essa promessa. Por quê? Porque na verdade essa promessa não foi Deus quem falou, foi o homem. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. E tem muitos profetadas por aí, pessoas que andam profetizando e usam o nome de Deus. Assim diz o Senhor, eis que eu digo. É como se falasse assim: eis que eu digo de mim mesmo, como muito falam por aí, né? Eis que eu digo de mim mesmo. Muitas coisas da vontade carnal. É interessante que as pessoas elas só profetizam coisas boas. Muitas vezes as pessoas não profetizam um juízo na vida de alguém. As pessoas não têm profetizado que a pessoa ela vai às vezes para um leito de uma enfermidade. Aí você fala: misericórdia, existe, irmãos. Se você for ver na Bíblia, profetas que profetizaram também. Deus usou Isaías, manda falar lá para o rei Ezequias. Fala para Ezequias lá, profeta, que ele vai morrer. Aí você fala: misericórdia, você não é profeta não. Sabe por que acontece, irmão? Porque hoje o evangelho, muitas vezes, que é um evangelho mentiroso, está tão mentiroso, muitas vezes o evangelho disfarçado hoje, que se vir um profeta falar a verdade, as pessoas não acreditam mais. Porta larga, né? Os profetas já acabam, né? Muitos profetadas, muitos falam assim, só profetiza quem tem um cargo, uma função, alguma coisa na igreja. A irmãzinha, o irmãozinho está lá no fundo, ninguém quer saber nem de profetizar mais. Ninguém quer nem saber de chegar perto, porque a irmãzinha é simplesinha, né? Ninguém dá valor. Para que vai profetizar na vida de uma pessoa dessa? Agora, quando Deus quer usar para profetizar alguém verdadeiramente, que eu estou querendo, não importa, não importa a raça, não importa o poder aquisitivo, essa pessoa ela recebe de Deus a missão e essa pessoa vai lá e fala o que tem que falar, mas fala a verdade. Aleluia. E muitas vezes a profecia não é para poder massagear ego não, irmãos. É para denunciar pecado, muitas vezes a profecia. Por que Deus usava profetas? Para poder falar para Israel, arrepende-se Israel dos seus pecados. E por isso Deus usava os profetas. E por que eu estou fazendo essa introdução, irmãos? Se você quiser ler Marcos capítulo 10, versículo 28.
o discípulo é diferente do servo de Deus. Servo é uma coisa, discípulo é outra coisa. Há duas condições que a Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a toda o quê? Criatura. A todos os discípulos? Não, a toda o quê? Criatura. Criatura é aquela pessoa que ainda vai vir para Jesus, e ela vai passar a ser uma nova criatura, uma nova criação da parte de Deus, uma mente que está começando a se formar para o Evangelho, está aprendendo, vai gatinhar para Deus, aprendeu, vai começar a entender aquilo que é Deus, a renúncia. Agora existe um outro versículo, irmãos, que fala: ide e fazei discípulos. Vocês não prestaram atenção às vezes isso aí? Será que um dia vocês prestaram atenção? Ide e pregai a toda a criatura, existe esse versículo. Mas existe o outro que fala: ide e fazei discípulos. É diferente. Aleluia. São duas coisas diferentes, que às vezes nós não atentamos para isso. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus, a pessoa recebe esta palavra. Aí tem também aquela parábola que Jesus fala do semeador, que a semente ela cai em boa terra, ou um terreno pedregoso, ou um terreno espinhoso. Existe também esta palavra, que é a semente é a palavra de Deus. Compete a quem? A pessoa querer receber na sua vida o Evangelho ou não. Mas é o seguinte: essa pessoa recebe o Evangelho, a primeiro momento ela é uma criatura, ela decide mudar de vida, ela quer servir a Jesus. Só que discípulo, existe mais outras condições. Ou seja, o discípulo é mais do que um servo, é mais do que uma criatura. Ele precisa fazer coisas a mais do que apenas servir a Deus. Mateus capítulo 10 e 28, começa com começa com as amizades. Diz assim, ó: e Pedro começou a dizer-lhes, Mateus 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Alguém lembra o que Pedro estava fazendo? Pescando. Era o ofício de Pedro. Pedro aprontou tanto. Pedro estava pescando, irmãos. Pedro pescava. Só que diz a palavra que naquele momento que Jesus chegou, quando Pedro estava com os outros pescadores ali pescando no seu barco, eles lavaram as redes, ou seja, não pegou nenhum peixe. Aí Jesus sabe muito bem dessa passagem, fala para ele jogar ao mar alto. Aí ele fala: mas eu sei que no mar alto, né, mais ou menos assim conjecturando, né, não dá peixe. Só que ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí alguns conjecturam, se você já viu algum filme talvez disso, na Bíblia não fala, mas alguns conjecturam que talvez Pedro poderia ter feito isso para zombar, para falar que Jesus era um falso mestre, um falso profeta, ou verdadeiramente ele quis obedecer porque sabia já que Jesus era o Filho de Deus. Independente da forma que as pessoas interpretam, ele joga, ele lança as redes e quase se rompem as redes. Aí o que ele faz? Ele chega próximo de Jesus, ele se prostra, ele se joga e ele pede perdão para Jesus. Por que, irmãos? Porque ele vê com os seus olhos que não era qualquer pessoa que estava na frente dele. Ele se humilha diante de Jesus. Então o que acontece, irmãos? Pedro, ele deixa de ser pescador. Jesus fala para ele: eu farei de você, Pedro, pescador de homens. Ele deixa a pesca, ele deixa o seu trabalho de pescar. Não vou falar que ele deixou também toda a sua família, mas muitas vezes ele teve que deixar sim.
Ele precisou ir andar com Jesus, juntos os discípulos, para fazer a obra de Deus. Então, fazer a obra de Deus é negar muitas vezes o conforto do nosso lar. Esse é dos atributos de um discípulo. Muitas vezes negar aquilo que às vezes a família quer. Às vezes a família quer às vezes que você vai num almoço, num jantar, quer você participar de um evento. Não estou falando que isso não pode ser feito, não é isso que estou falando. Mas muitas vezes, quando Deus, hoje nós temos quem? O Espírito Santo, Ele te ordena para fazer a obra, você vai ter que negar. Você vai precisar negar. Porque é Deus, o Espírito Santo que está falando. Eu lembro de quando o Espírito Santo fala com o Filipe, fala: Filipe, vai lá, tem o eunuco lá da rainha de Candace. Vai lá e fala para ele sobre aquilo que ele está lendo, porque ele não está entendendo. E aí vai lá, o Filipe não sei o que ele estava fazendo não, irmãos. Só sei que ele sai do lugar que ele estava, ele obedece a voz do Espírito Santo e vai lá e prega para aquele eunuco. E ele se converte e se batiza. Então também tem um fundamento aquilo que Deus chama. Deus não chama nós de graça, não, irmãos. Deus nos chama para uma missão. Só que é o seguinte: Deus ele não vai chamar alguém que também não vai exercer o chamado, que não vai cumprir e não vai negar muitas vezes aquilo que ele pediu. Ou seja, ele não nega, ou seja, eu vou chamar porque essa pessoa vai fazer. Então muitas vezes do peixe, mas tem que voltar e fazer, né? Isso, Jonas fez isso, né? Lucas capítulo 5, versículo 10 e versículo 11 diz assim, ó: e de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro deixou toda a tralha lá, tudo, e seguiu a Jesus. Porque ele viu que a esperança, Colossenses fala, Cristo é a esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. Algumas pessoas falam assim, ó, olha, a minha sorte, eu tenho sorte na vida. Não, o crente não tem sorte. A sorte chama-se Jesus Cristo. Jesus é a nossa sorte. Aí alguns falam assim, a esperança é a última que morre. Também tem um ditado popular. Não, a nossa esperança, ela já morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Jesus é a nossa esperança. Ele é a esperança da glória. Então, o lar, os amigos, muitas vezes eles vão ter que deixar, vai ter que esperar, para que se eu e você desejamos ser discípulos, venhamos cumprir a missão, o chamado de Deus. Ah, é obrigado eu ser discípulo? Não. Alguns desejam esse ofício, mas alguns não. Alguns às vezes não têm esse chamado de ser um discípulo, porque não quer se abster dessas coisas. Nem todo mundo, nem toda a igreja é formada de discípulos, irmãos. Por isso que fala, ide pregar o evangelho para toda criatura. E a outra palavra é ide fazer discípulos, é diferente. Outra coisa, muitas vezes tem que deixar os negócios. Lucas 5, 27 e 28 diz assim, ó: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o Mateus, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. Em grego significa acoluteu. Segue-me. Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele deixou o seu negócio para trás. Ele deixou o seu trabalho lá, ele ganhava dinheiro muitas vezes, um publicano, Mateus. Ele deixa e decide seguir Jesus. Jesus falou, deixa os mortos, enterrar os mortos pela minha. Sim. Ele queria voltar para ver a família, né? Isso.
Então o discípulo deixa a família, o lar, os amigos, os negócios. E que mais? Qual que é a recompensa prometida? Lucas 18, 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais deste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Mas o que é isso? Será que a pessoa ela vai ser uma pessoa milionária? Ela vai ter muitos carros, muitas casas, muitos edifícios? Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que essa pessoa ela vai ter poder e autoridade da parte de Deus para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Essa pessoa terá poder sobre muitas vezes os espíritos imundos, espíritos malignos. Você pode ver que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo, quem tocava no lenço também recebia cura. Então é um poder sobrenatural, porque o que Deus ele vem trazer para nós não é uma coisa material, é uma coisa sobrenatural. O discípulo ele vive no sobrenatural. A pessoa que é natural não entende aquilo que é o sobrenatural. Os discípulos eles vivem no sobrenatural. Muitas vezes eles tinham uma vida simples. A palavra de Deus fala que Pedro, por exemplo, era uma pessoa douta, uma pessoa não conhecedora, mas que ele pregava com poder e autoridade. De onde que vem esse poder e autoridade? Dos céus. Então ele confrontava muitas vezes autoridades. O que mais? Olha a renúncia de Paulo. O que Paulo fala em Filipenses 3, verso 8? E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Louvado seja Deus. Agora uma coisa eu falo, irmãos. Quando Deus ele chama alguém e essa pessoa verdadeiramente obedece, decide ser um discípulo, essa pessoa tem uma grande recompensa para com Deus. Não é fácil ser um discípulo. O discípulo ele sofre, ele paga o preço, ele renuncia, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como os demais. O que mais? O discipulado exige condições. Negar a si mesmo e levar a cruz. Mateus 16, 24 e 25 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, você não tem mais vontade própria. O que Paulo fala? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonito muitas pessoas falarem isso. Mas será que todo mundo vive isso que Paulo fala? Será que Cristo vive em mim? Quando eu vejo uma pessoa passando fome, quando eu vejo uma pessoa necessitada, quando eu vejo uma pessoa que precisa de algo, será que eu partilho com ela? Mesmo eu, às vezes, nem tanto tendo tanta condição, porque a palavra de Deus diz que você tem que repartir muitas vezes, até, tipo, se você tem um pacote de arroz, resumidamente, você tem que dar metade do pacote para essa pessoa. Será que nós, olhando por essa ótica, por essa visão, nós temos condição de falar: eu vou fazer, eu vou estender a mão para essa pessoa que precisa? E isso sim é ser um discípulo, irmãos. Muitas vezes vai doer na carne, porque vai ter que negar o seu eu. Negue-se a si mesmo. Quantos queriam estar no seu sofá ou na sua cama dormindo, como diz, uma sombra e água fresca? Olha só como eu falei com vocês, muitos estão num show aí, ó, do mundo. Já pensou se essas pessoas que estão no show viessem numa igreja e superlotasse? Aí você fala: que coisa maravilhosa, mas não vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque eles amam o mundo.
E ser discípulo não ama o mundo. O discípulo não ama o mundo, porque o próprio Senhor Jesus falou o seguinte: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qualquer que seja a comunidade cristã, a igreja, que prega verdadeiramente o Evangelho, não vai estar muitas vezes cheio de pessoas. Sabe por quê? Porque existem as vontades carnais. E o diabo tem lutado constantemente para derrubar, inclusive famílias. Outra coisa que minha esposa estava falando esse dia, muitas vezes o diabo ele não destrói de uma vez. Ele vem, eu falo para minha esposa, ele vem pelas beiradas. Ele vem pegando uma brechinha contra um lar, contra uma família, contra uma vida, contra uma pessoa. Ele vem devagarinho, ele vem de mansinho. Irmãos, o diabo, ele conhece há muitos anos atrás. Quantos anos que eu e você temos? 30, 40, 50? Vamos colocar 100 anos aqui. Quantos anos você acha que o inimigo ele está analisando as pessoas, o comportamento delas? Você acha que eu e você, com essa mente que nós temos, vamos vencer esse inimigo? Não, irmãos, nós só vamos vencer se nós estivermos próximos de Jesus, com a mente de Cristo. É só assim que a gente vence. E o inimigo sabe disso. Aí por que eu falo para você a respeito desse discipulado aqui? Ser um discípulo. Não é fácil ser discípulo, mas se você se torna um discípulo, você está nas mãos de Deus. Você está seguro. Porque Deus é o seu norte. A sua família, Deus cuida. A sua família, Deus protege. Os profetas semelhantes aos discípulos também pagaram muito preço aqui na Bíblia. Mas se você for ver lá, Jeremias profetizou que tudo ia morrer à espada. Mas quando Nabucodonosor ele tomou Jerusalém, e ele matou o rei, matou os príncipes, todos eles, ele foi lá e falou para Jeremias: foi você que profetizou? O rei Nabucodonosor, um rei ímpio, ele foi lá e tirou ele da cisterna. E Jeremias viveu. Vale a pena servir a Deus de verdade, irmãos. Vale a pena ser um profeta ou um discípulo de Deus. Sofrer, sofre, mas Deus sustenta. Deus sustenta com as suas mãos. Deus não sustenta com qualquer coisa, não, com as suas poderosas mãos. Não tem quem vai tocar no servo de Deus. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Então existe renúncia. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem que perseverar. João 8,31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. E frutificar. João 15,8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo lhe dá fruto. Aquele que não é discípulo, ele não dá fruto. Jesus só tinha 12, ainda era Judas, né? Sim. Então, irmãos, irmãs, né? Que hoje é mais as irmãs que vieram hoje, né? Então, nós temos que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Ide e fazei discípulos. Existe uma pregação no pregador, não vou falar o nome dele, mas ele fala: ide e fazei discípulos. É diferente de ide e fazer fãs. Porque fã tem um monte. Você vai ver aí alguns que são líderes de algumas igrejas, que até os seus liderados falam até um jeito igual, mesmo jeitinho, até a fala é igual, quer imitar o líder. Mas só que Deus falou para fazer discípulo. Jesus falou para fazer discípulo. O discípulo, irmão, você ensina. Ele não precisa mais de ajuda, ele já sabe o que tem que fazer. Ele não tem que ficar imitando ninguém para fazer.
Ele não tem que ovacionar alguém, elogiar alguém para fazer a vontade de Deus. Ele sabe, ele recebeu a missão, agora missão dada, missão cumprida. Agora é obedecer e ser edificado na fé em Jesus Cristo. Esse sim é o discípulo. Eu lembro no começo da minha caminhada, que Deus teve um chamado muito forte na minha vida. Eu recém fui convertido, menos de um ano, já me pediram para assumir uma liderança da juventude. E eu trabalhei muito tempo, e uma missionária, que eu não vou falar o nome, não quero expor o nome de ninguém, falou para que eu não ficasse naquela função ministerial, porque seria muito pesado para mim, e porque eu poderia vir alguns escândalos na igreja. Porque tinha, se é que ela falou, porque tinha, né? Mas só que quando você assume algo com Deus, você não assume com o homem. Deus, ele te sustenta. Eu vi sim escândalos, eu vi coisas erradas acontecendo, mas Deus me segurou e me sustentou. Amém. E eu fui aprendendo, irmãos. Eu liderei pessoas muito mais experientes do que eu, mas Deus queria colocar eu ali, para que eu aprendesse a fazer a vontade dele. Então, quando você toma a decisão de fazer a obra de Deus, assim como Abraão, como Moisés, eles falaram, assim como Isaías, que falou: eis-me aqui, falou: Senhor, eu estou aqui para cumprir. Eu sou cheio de defeito, eu sou falho, eu sozinho muitas vezes eu não consigo, mas eu estou aqui. Importa você fazer isso de coração voluntário e verdadeiro a Deus. Eu vou trocar as pernas na entrada para casa, tanto. Amém? Vamos encerrar. Já falei demais, minha esposa falou ali do relógio, né, que eu até passei do horário. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Vamos colocar de pé para nós agradecermos a Deus a noite deste dia. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Quero apresentar em oração aqui o amigo meu Kelson. Não sei se ele está assistindo, mas ele pede oração pela família, pelo filho. Vamos apresentar o filho dele em oração. O filho dele precisa de uma providência na sua saúde. E eu, se assim permitir, Deus permitir, uma hora eu vou estar indo visitá-lo, ele, a família, o lar, para que Deus possa entrar com a providência. Creio que já entrou, né, pela oração, mas nós temos que orar. Nós temos que ser perseverantes em oração para que Deus possa agir. Irmãs, tem um amigo de vocês que é o... Vocês pediram oração. Como que ele está? Eu esqueci o nome dele. O Elvis, isso. Como é que ele está? Ele está já teve alta, já teve casa, está Está melhor? Amém. Está bem melhor, graças a Deus. Amém. Então, glória a Deus, irmãos, está vendo? O Elvis está melhor, graças a Deus por isso, pela recuperação. Nós oramos e Deus que age, é Deus que faz tudo acontecer. Vamos orar e agradecer ao Senhor, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, nós te louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós a cada dia mais aprendemos com o Senhor nosso Deus a caminhar, meu Deus, nessa caminhada maravilhosa, papai. Então, Pai querido, que o Senhor possa cuidar de cada lar, que o Senhor possa cuidar de cada família. Senhor, obrigado pela vida do Elvis, Pai, que o Senhor tem cuidado da sua saúde. Apresentamos em oração também o Kelson, o seu filho Cauã, Pai, que o Senhor possa cuidar da saúde desse menino. É um menino, um jovem, um adolescente, meu Pai. Visita este lar, visita esta casa, visita esta família. Traga cura, Senhor. Traga, meu Deus, a salvação. Traga, meu Deus Todo-Poderoso, alegria. Traga, Deus Todo-Poderoso, força para poder vencer. Apresentei oração Fabiano Novaes, continua cuidando dele, dando saúde para ele. Seja com as famílias, muitas famílias estão despedaçadas, estão machucadas, estão feridas. Mas o Senhor é Deus que pode visitar este lar agora, trazer força, trazer paz, trazer comunhão com o Senhor nosso Deus.
nos ensina a pregar a Tua palavra. Nós não podemos por nós mesmos, ó Deus, mas o Senhor pode. O Senhor nos capacita, o Senhor governa as nossas vidas, o Teu Espírito Santo está conosco. Leve paz e segurança a cada um, meu Deus, dos irmãos, das irmãs, papai querido, que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, cada lar, cada família representada aqui, cuida, meu Deus, vai fazendo a Tua obra santa, meu Deus, o Teu querer nas nossas vidas, para a glória e louvor do Teu nome santo, é o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com os seus irmãos, possam te receber, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês que compareceram, que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui, tá? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus.